É uma conversa sem guião, tem aqui algumas coisas apontadas, mas não sei se a conversa vai por aqui. Havemos, claro, de falar de teatro, havemos de falar de stand-up, Quiseres, havemos de é isso. falar da tua percepção do que é que aproxima estas duas coisas e do que é que afasta. Se é que afasta, Sim, mas é fixe ter uma pessoa como tu porque tem esse olhar em que está nos dois lados e certamente consegues ver com uma lente muito própria. Ontem estava a ver um documentário que ainda não cheguei até ao fim, que é sobre o Chapitão, como é que é os grandes criadores, salvo erro. Para quem não é ator, parece que há um fosso enorme entre o comediante e o ator. No entanto, se o ator for muito versado em comédia, onde é que eu quero chegar? Aquilo que une, pelo menos aquela companhia de teatro do Chapitão, até onde eu estou, acho que o documentário versa sobre a história do Chapitão. Um dos vetores do documentário é a fisicalidade. Até podemos começar por aí. Achas que o comediante português tem medo da fisicalidade? Estou a pensar em stand-up, pois podemos sim. alargar. Eu acho que o pessoal mais novo já entra um bocadinho por essa, interessa-se muito por essa parte. Mas tu tens o Aldo Lima, que era uma coisa doida, não é? Em termos daquilo que fazia em palco, e era muito interessante também por isso. Mas acho que o pessoal mais novo já não tem medo do ridículo. Acho que o pessoal mais velho tinha assim um bocadinho a coisa do isto fica mal, isto se calhar não fica tão bem um gajo estar a fazer estas prejuízos, que é também o problema do ator. O ator muitas vezes peca por isso mesmo, por não se deixar ir e por ter medo daquilo que o outro vai pensar, a careta que eu estou a fazer, blá 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 blá. E então, mas acho que hoje em dia já se dá a vida para isso, já vejo alguns. Para quem está de fora, como eu, a impressão que me dá é que o ator, em princípio, deve estar mais ciente, pelo menos desse lado do ridículo, se for um teatro mais virado para o absurdo ou para o cómico. É, Sim, 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 sim. caso contrário, a peça falha. Há sempre lugar para a falha, seja no teatro, seja na comédia, mas tem de haver uma espécie de aprofundamento da relação. Há uma diferença no capítulo do ensaio, no que diz respeito a uma peça de teatro e o comediante stand-up. O stand-up é uma coisa muito solitária, parece-me. Apesar de haver algumas tentativas agora de partilha de algum. Hoje em dia já há um bocadinho essa tentativa de se aproximarem comediantes, mas acho que, neste caso, stand-up, mas é uma coisa muito solitária, não é? Escreves o teu texto, pensas no teu texto, enfrentas o público sozinho. No teatro, normalmente, a não ser que seja um monólogo, haverá sempre um diretor, um encenador, ver aquilo que estás a fazer, mas é uma coisa mais de partilha. Então aí as coisas, se calhar, aprofundam-se muito mais em termos do produto final. Não é? O pessoal do stand-up está sempre, quer dizer, a maior parte das vezes vai, olha, vou dizer hoje um texto para experimentar. Né? E nós não temos essa possibilidade no teatro. Eu não vou fazer hoje vou fazer um espetáculo só para experimentar, é difícil. Mas a ideia que me dá é que a experimentação acontece antes do público. Sim, Tudo, sim, sim, tudo cá para exatamente. quem está aqui a falar é um leigo, mas a ideia que me dá é que depende das escolas, depende das companhias de teatro, mas a experimentação ocorre toda, mesmo que parta de uma peça clássica, por exemplo, sei lá, o Romeu e Julieta, se for uma Uhum. abordagem mais cómica, é como se fosse desmembrando a peça original até pegar só nas coisas que interessam para a peça em si. Essa experimentação acontece antes do público ver a Exatamente, peça. a maior parte da experimentação será antes do público. É evidente que depois, quando isto passa quando estreia, há sempre é o work in progress. Não é? Olha, se calhar isto aqui é Sim, melhor sim. fazer assim. E eu trabalho como encenador, gosto muito que a peça não esteja fechada Olha, na estreia. certamente haverá mais leigos como eu. Supostamente o encenador, que hoje até se diz mais direção, a pessoa que faz a direção do espetáculo. Antes havia a figura do encenador que mandava, era o imitador, não é? É o imitador que manda em tudo e o pessoal está calado e eu é que mando, é assim que eu quero. Hoje em dia há mais um trabalho de partilha, não é? A própria sociedade também permite isso e um gajo não está só a ouvir o que é que o encenador está a dizer. Ou seja, hoje em dia é mais uma pessoa que dirige o caminho do espetáculo, com os inputs do resto do pessoal, não só quem está em palco, mas quem está fora, produção, a cenografia. Há um afinar, mesmo depois de levar a peça a palco algumas vezes. Os atores, o encenador e quem está à volta da peça, mais ou menos sei a resposta, mas gostava de saber o que é que tens a dizer sobre isso. O comediante, se for muito perfeccionista, nunca dá o texto por acabado. Há sempre formas de um ponto em que, epá, é melhor deixar estar como está. Chega a um ponto em que podes correr o risco de estar a danificar aquilo que já fizeste. É a perfeição possível, é isto, e vou partir para outra. Acontece no palco e acho que também no palco em termos de teatro,
e como comediante de stand-up, que é, tu dizes 10, 20, 30 vezes o mesmo texto. Tu próprio começas a não achar graça àquilo que no início era brutal. Começas a perceber que a tua entrega isto no stand-up, a tua entrega não está igualzinho ao que estava no início. O público não reage da mesma maneira. E então há sempre um ajeitar da coisa, acrescentas um bocadinho, tiras aqui, pões ali. Eu sou muito novo, entre aspas, nesta coisa do stand-up. Eu tenho um texto, eu comecei mais a sério agora, a partir de janeiro deste ano. E o que é que acontece? O primeiro texto que eu fiz, e que ainda utiliza algumas coisas, já foi modificado 300 vezes, entre aspas. 300 vezes porque, olha, eu achei que isto aqui, se calhar meto mais um pedaço de texto aqui que eu acho que faz mais sentido, ou tira aquele que não está a fazer sentido nenhum. Pronto. É sempre mexer. É pena não, é bom, porque nós temos uma peça de mármore, o gajo que faz a estátua acaba a estátua, nós vamos tendo uma peça de mármore infinita que vamos sempre ali burilando a coisa. É válido para todos os artistas. Epá, chega um ponto em que tens quase de abandonar aquilo que estás a fazer. Não vai adiantar. É preferível partires para outra coisa. Aquilo que tu sabes fazer já foi transplantado para a peça que está à tua frente. Que vais pôr o nariz mais acima, 1 milímetro. Para ti, se calhar, pode ter algum ganho, mas deves conseguir distanciar-te da obra e perceber. Ou seja, às vezes se calhar é um bocadinho, como é que se diz, nariz em guarda, neste caso a minha parte. Há realmente coisas que eu faço e digo assim, é isto, ponto final. Não quero mais do que isto. E nós tínhamos um espetáculo de teatro que é o Capuchinho encarnado, não é vermelho, era o Capuchinho encarnado, que era aquilo que a gente estava a falar há pouco. Era muita referência aos pais. Tínhamos os giradiscos em cena que os putos não sabiam o que eram giradiscos. Falávamos numa coisa qualquer e os putos não sabiam o que era aquilo. E nós tínhamos essa de uma determinada maneira e pensámos, mais do que isto já é estragar. Achávamos nós que aquilo era o espetáculo mais perfeito que é a bifurcação da criança. Portanto, a partir dali não vamos mexer, é isso como estavas a dizer. Vamos partir para outra, vamos tentar encontrar a perfeição noutro projeto. Não sei se estás ao corrente disto, mas os Estados Unidos estão a tirar o lobo mau das histórias, das fábulas. Esse tipo de situações prejuízo para mim. É como a Snow White, a Branca de Neve, não é? Agora fizeram uma Branca de Neve é a cena. Fizeram Branca de Neve, não pode haver anões, não pode haver Branca de Neve branca, porque não sei o quê. Eu acho que tem de haver adaptações, não é? Tem de haver adaptações, mas há coisas que faz sentido. No Capuchinho Vermelho, se retiras o lobo mau, não ficas com nada. Não, mas aí é que está. O nosso lobo é bom. O problema é do Capuchinho. Por isso é que eu disse, os nossos espetáculos são um bocadinho de fora. Porque o nosso Capuchinho é um rapaz. Okay. É um rapaz que vai à escola e tem uma peça de teatro. Se calhar não me expliquei. E o lobo mau, ele não sabe onde é que é a casa da avó. Ou seja, essa é a vossa abordagem. A história verdadeira do lobo mau. Isso, sim, é isso que estás a dizer. Isso aí é que me faz uma confusão. Apagar o lobo é o lobo mau desta equação é só uma menina que vai visitar a avó. É só isto, não há conflito. É isso que estás a dizer. O conflito. Começas nas fábulas, nas histórias que em princípio são servidas para crianças e depois vais crescendo. Os adolescentes também não podem ver certas coisas, depois os adultos também não podem ver certas coisas e às tantas ninguém pode ver certas coisas. Ninguém pode ver conflitos. Do ponto de vista da história, é pobre. Uma menina pegou numa cesta, entregou à avó, fim. E consegue fazer aquilo, ok. Não, mas é isso é verdade. Ou seja, uma coisa é uma adaptação. A adaptação faz aquilo que tu quiseres, não é? Ou seja, com a história e procuras outros caminhos. Agora, na história, que é a história do lobo mau, não pode haver um lobo bom, não é? Não pode haver um lobo bom que facilita a menina a ir ter a casa, senão não é história. É outra coisa qualquer. Isso é verdade. Eu acho que há um exagero grande nesta cena do politicamente correto. Não podes ver isto, não podes fazer aquilo, não podes não sei o quê. Faz-me lembrar os sketches dos Gato Fedorento, não é? Quanto a mim, já é problemático quando são histórias. Se bem que estas histórias, podes dizer, são para crianças, mas também são para adultos. Se for já histórias originais, são bem escritas. Quando são, seja livros, seja filmes, direcionados para adultos e estão de alguma forma protegidos, almofadados, tu começas a pensar, bom, que mundo é este? Se um adulto não é capaz de ver uma representação, seja essa representação o que for, se tu não consegues ver que aquilo não é uma crueldade, é a representação da crueldade. É fazer os adultos, neste caso que é grave, estúpidos mesmo, que é. Vocês têm que ter estas linhas, têm que perceber realmente o que é que se pode e o que é que não se pode fazer. Não, deixem à consideração das pessoas essa percepção. É um bocadinho de voltar ao que era antigamente. É assim que tens de fazer, as normas são estas, tens de fazer assim, senão estás a prejudicar
estás a prejudicar a A, B ou C. Ricardo Araújo Pereira, e parece que já é quase uma muleta nas conversas de humor, ele tem que ser citado. É só uma questão de tempo. Não sabemos quando, de que Mas forma, ele vai lá mas, estar, mas não é? ele vai lá estar. Ele cita uma história em que estão dois nazis a ver um filme, acho que não sei se é o Grande Ditador ou outro filme qualquer, e vê uma cena que não gosta e disparam para a tela. Isto é não saber o que é a realidade e o que é a representação. Pegando Exatamente. numa imagem mitológica, a parte ou o episódio onde o Perseu vence a Medusa graças ao escudo polido de Atena. Se Perseu estivesse na mesma situação, bastava o reflexo para ele ficar em pedra. Epá, isto o reflexo é tão poderoso como a Medusa. Exatamente. Aquela coisa que o pessoal critica muito o pessoal do stand-up, que acontece isso, que é, faz uma piada. E o pessoal é criticado por fazer aquela piada e não percebe que aquilo é uma piada. Até o Ricky Gervais diz isso, que é, pessoal, isto é uma piada, não é? Ou seja, não é realidade, não é aquilo se calhar que eu penso. Isto é uma piada, é para fazer o público rir. Todos os episódios que possamos chamar para aqui, eu acho que é sempre um problema de interpretação. É sempre não saber realmente fazer a distinção entre o trigo e o joio, a realidade e a ficção, e coisas que até há uns anos pareciam dados adquiridos. De isto é uma ficção, pode ter que ver com a realidade, mas não sei se o autor explicitou isso, nem sei se é importante, mas seja como for, isto é um filme, isto é um livro e em princípio não magoa. Como estamos cada vez mais frágeis, aquilo que antes não magoava ou não surtia o efeito de um murro, agora a palavra é quase um murro. Ainda para mais com esta questão das redes sociais, que toda a gente tem acesso a tudo. Ainda bem, mas toda a gente tem acesso a tudo, entre aspas, não é? Dizes qualquer coisa, antes dizias para o teu grupo de amigos, ou dizias para uma coisa muito menos alargada que é hoje. Tu dizes qualquer coisa hoje, milhares de pessoas, milhões de pessoas podem ouvir aquilo que tu dizes ou ler aquilo que tu escreves. Mas tu estavas a falar nisso, as pessoas têm que ter percepção do que é ficção e o que é realidade, mas é engraçado que nos anos 80, 90, eu lembro-me de ouvir o pessoal dizer os atores portugueses, que iam à rua e não podiam quase ir à rua, os que faziam vilões, porque as velhotas achavam que os gajos eram mesmo maus. Então interpelavam e diziam, andas a fazer mal lá não sei quanto, para de fazer isso. É engraçado, não deixa de ser estranho e ridículo, mas é engraçado. E hoje em dia parece que é um bocadinho assim, tu fazes uma piada um bocadinho mais agressiva ou mais audaz, e há sempre pessoal, e não sei o quê. É uma piada, basicamente é uma piada. Eu acho que já nem estamos nesse patamar. Começou por aí, por temas ditos mais carregados causarem urticária a um grupo de pessoas, mas atualmente quase todos os temas têm esse poder, do mais inofensivo ao mais negro. Basta estar em desacordo com aquilo que tu pensas acerca desse tema, acerca dessa marca, acerca dessa ideia. Pronto, está o caldo entornado logo. São coisas ridículas às vezes, não é? É só o cada opinião. Há pessoal que está sentado, e eu tenho um amigo que é assim, ele é velho, o gajo é velho, mas é das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Mas o gajo está sentado a um computador a mandar apostas de pescado, e normalmente é sobre a política da terra dele, é sobre coisinhas que fazem com que ele fique muito chateado e muito exaltado, e depois vai escrever para o Facebook basicamente. Está em casa, está reformado, tem tempo, pum. Pior, pessoal que não tem tempo e vai fazer isso também não é bom. Yeah. Gasta o seu tempo noutras coisas. Epá, não deixa de ser um bocado triste. O escritor Gonçalo Tavares que me emprestou essa imagem de vez em quando vem-me à memória. Certamente já aconteceu, mas vai ser mais frequente daqui para a frente. A morte chegar à vida dessas pessoas e a última coisa que estão a fazer é mandar alguém para o caralho ou criticar um comediante. Este gajo deve ser cancelado. Sim. É a última coisa. Mas a sentir a morte a chegar. Se tivesses uma câmara Yeah. a gravar aquele último minuto, este filho da puta devia ser cancelado, isto não é humor. Dá-lhe um ataque Pumba. cardíaco. A vida foi esta. Mas eu acho que é mais giro se ele tiver a sentir a morte a chegar e a querer criticar outra coisa qualquer. Ele não vai ao hospital. Aí tem mais graça. Eu vou usar as minhas últimas forças para cancelar este comediante. O mundo está todo. Fiz uma espécie de vistoria mental de toda a sua vida, todo o mundo. Bom, o que interessa é mandar este gajo para o caralho. Isso aí tem graça. As redes sociais, já muita gente falou, tem coisas boas e cada vez duvido mais das coisas boas. Acho que as coisas boas que nos venderam são mais ficções do que outra coisa. Boas e muito boas para meia dúzia, para o resto é apenas uma servidão. E causou aqui vários problemas que vão-se avolumar e só vamos ver mais à frente. A respeito da memória. E nem é preciso fazer grandes experiências científicas. Basta alguém que usa o smartphone diariamente estar um mês sem smartphone, fazer essa experiência e percebe que a memória melhora estupidamente. Estás a ser bombardeado, seja no Instagram, no Facebook. Isto não te faz bem à cabeça.
É engraçado, uma experiência que aconteceu comigo, que é, eu não sou, vejo o Instagram, vejo o Facebook, mas até acho que nem sou das pessoas mais sedentas de ir para ver. Eu, como disse, tecnologia para mim, eu gosto de ter o telemóvel, o tablet para ver Netflix, ou agora tenho Apple TV, essa Se série, viesse eu uma adoro. espécie de tempestade solar que rebentasse com a tecnologia toda, tu estavas bem. Olha, não tem telemóvel, não Ah, tem. não, e era isso que eu te ia dizer, que é, tenho um primo meu, que é de amigos, e ele deu-me uma prenda de Natal, que era o quê? O challenge 21 dias sem ir às redes sociais. E aquilo vai sendo progressivo. E ao fim dos 21 dias é como se fosse um libertar-se da adição. São 21 dias para a coisa sair de ti. E aquilo é giro. Eu cumpri aquilo e não fiz espécie nenhuma. Ou seja, das coisas mais fáceis que eu fiz na vida, que era, hoje só podes ir meia hora ao Facebook. Opa, para mim está bom. 10 minutos está fixe, estás a ver? Eu gosto muito de ver séries, adoro ver séries e às vezes quando apanho uma boa fico com aquela ansiedadezinha de chegar a casa à noite, ter aquele momento de ver a série. Mas para mim é isso, o tablet era como se fosse a televisão quando eu era puto, eu via muita televisão, eu consumia muita televisão, é um bocadinho o paralelo daquilo que eu fazia quando era chaval. Mais do que isso, pá, o meu filho farta-se mandar coisas, tem uma conta de TikTok, eu não tenho conta de TikTok, já tive, já deixei de ter, como visto a cena do Zoom, aconteceu o que aconteceu, peço sempre ajuda, e ajuda-me aí agora. Cada rede social, como é que eu ia dizer? Se imaginarmos que estamos num caixão, ainda entre a morte e a vida, cada rede social foi lá por um prego. Não sei quantos É, pregos são necessários para que depois não saiamos do caixão. Não sei se ainda vivos, se ainda é, mortos. Por exemplo, o Twitter trouxe esta raiva para todas as estás a discussões. ver, eu Trouxe. não conheço nada do Twitter, não sei o que é quase isso, sei que é o pássaro azul, sei que aquilo E tem agora já nem uns é, quantos agora caracteres. já é um X. Não, mudou. Mas estás a ver, eu prefiro isso, eu prefiro, seja as redes sociais, seja o que for, para eu me manter informado. Apesar de saber que há coisas que vêm nas redes sociais que não é verdade. Eu também leio jornais, não muito, mas eu sou aficionado pela bola e é aí, como é que se diz? É aí o meu tempo, eu vou buscar à bola a sabedoria, a sabedoria. Só como não tenho política nem não sei o quê, aqui e ali eu vou escutando. E a cena do Elon Musk, não é? É o dono agora do Twitter. Top, Twitter. O Instagram foi porque o meu filho disse assim: epá, por favor, vê lá, põe aí uma conta para eu também não sei o quê, mandar depois. Pronto. E vê lá que eu tinha muitas mensagens, agora já sei onde é que é. As mensagens do Instagram eu não sabia que estavam lá mensagens escondidas. Sim, Ou sim, seja, sim, sim, só sim. mandava mensagens, tu não respondes, chaval, não me mandaste nada. Porquê? O WhatsApp para mim era o que era. Acabou, chega. Essa raiva que eu acho que muita gente depois, no início das redes sociais, dizia-se: as redes sociais são uma coisa, a vida real é outra, e que o que acontece nas redes sociais não acontece na vida real. Já passaram uns anos e acho que podemos chegar a uma conclusão em que muitas das manias que se praticam nas redes sociais passam para a vida dita real e vice-versa. O Twitter, então, eu acho que é o melhor exemplo. Não estou a dizer que o Twitter é o culpado do mundo estar como está, de toda a gente está irritada. Não. Aconteceu, entretanto, uma pandemia, mas aquilo que eu vejo é a forma de falar no Twitter é muito semelhante a uma forma de falar que eu vejo cada vez mais, Na realidade, mesmo que comece com a pretensão de duas pessoas ou mais encetar um diálogo, nunca é essa a verdadeira vontade. É parar no limite. Tu és racista, tu és xenófobo, tu és não sei quê. ok, ok, Acabar a ok. conversa o mais rapidamente possível. De alguma forma, se alguém estiver a ver, se eu lançar um xenófobo a alguém, eu sou o vencedor. Eu não sou xenófobo, o outro é que é, venci a conversa. Esta forma de conversar, entre aspas, é a forma que eu vejo em todo o lado atualmente. Ninguém está predisposto a aprofundar um diálogo, ver vários pontos de Isso vista é assim. verdade. O melhor exemplo que eu tenho é com amigos meus, amigos de coração, e que às vezes é difícil, e não quer dizer que eu tenha razão, nem estou a dar razão a eles, mas às vezes é difícil teres mais de 2 minutos de uma discussão, entre aspas. Eu sempre adorei a discussão como partilha de ideias, ou de opiniões, ou seja o que for. Mas a discussão, olha, eu acho que por isto, ou por aquilo, ou por outro. E acho que às vezes o pessoal começa logo assim a desviar o olhar, a virar costas, entre aspas, e somos amigos, não é? Mas percebo que há ali uma cena de não, estás a ir contra aquilo que eu acho, acabou a conversa. Que é chato, não é? Que é chato. Eu tenho muitas discussões quase para aprender um bocadinho do que é que os outros pensam, ou para perceber porque é que eu não penso daquela maneira. E pronto, e depois é difícil porque se não há aprofundamento. Eu lembro-me, há uns 2 anos, ainda em pandemia, foi uma cena do SNS. Eu era contra o SNS, contra, não é contra. Há coisas que estão evidentemente muito mal no SNS. E aquilo
que eu ouvia do outro lado devia estar na América, que eles não têm sistema nacional de saúde. Assim, graças, mas isso não é essa, a lógica não será essa. É lançar para a conversa uma A resposta de parangona, não é? tal forma absurda, é cada vez mais difícil conversar. Eu estou a ver esse exemplo multiplicado por 1000 no Twitter. Qualquer que seja o tema, a conversa vai por aí. Por exemplo, nas guerras. No início da guerra da Ucrânia. Epá, então, mas a guerra nasceu na Síria, não sei o quê. Está bem, mas agora foquemo-nos numa coisa. Foquemo-nos numa Sim. coisa. Apareceu, entretanto, uma espécie de... Ok, também ativista, também opinador, não sei se Messias, uma espécie de ativista eclético. Segundo o parecer dele, ele acha que tem 1000 mãos e consegue ajudar 1000 pessoas ou 1000 causas ao mesmo tempo. Quando na Claro. verdade, às tantas não ajuda nada. Tu sabes como é que se diz qual era a frase que se usava quando era chaval? Que é, eu quando era miúdo jogava a bola, fazia dança de salão, andava no boxe, era na informática, tinha no teatro, tinha montes de atividades. E a minha mãe e o meu pai diziam-me que tantos bucos tocas que algum há de ficar para trás. Estás a ver? A cena é um bocadinho assim. Um gajo quer tanto ir a todo lado, alguma coisa há de ficar para trás. E é isso, se calhar, se focares numa cena só, se calhar és melhor a ajudar, ou é melhor fazer seja o que for. Porque eu pensava que era o Da Vinci, o homem dos sete Pois é, isso ofícios, aí. não é? Sim, Aquela mas cena. muita gente que anda a saltar de coisa em coisa, mas não há assim muitos Leonardo da Vinci. Não há assim muitos. Não. A respeito das causas, até eu acho que ainda é mais difícil do que ser o Leonardo da Vinci. Por todas estas coisas, muitos destes problemas já se arrastam há séculos. Seja o problema da fome, seja o problema. É um bocado pretencioso da tua parte achares que resolves o mundo em 140 caracteres. E não resolves só um problema, resolves. Num dia despachas os problemas do mundo. O mundo está resolvido, está despachado. Agora vamos Isso é bom. despachar o capítulo da arte. Poesia, o que é? Aquelas perguntas que ocupam os filósofos desde o início. O que é a morte? Despacha isto uma tarde. Está feito, exatamente. Que é para Adoro, isso era fixe, isso era bom. começarmos a avançar aqui para outros temas. O pessoal parece que está na função pública, demora muito tempo. Isto despachava-se a isto, não sei. Parece-me bem, parece-me bem. Aquelas perguntas que ocupam o homem desde o início. Até já falei com pessoas, mas a conversa não ficou gravada. Na academia, seja em ciência, seja no que for, há uma pressão para que os investigadores produzam um número absurdo de artigos. Vai desembocar naquilo que tu disseste. É impossível alguém estar a investigar 30 coisas ao mesmo tempo. É uma coisa que está em toda a sociedade e parecia que até há uns tempos haviam redutos que estavam imunes, seja o reduto da ciência, seja o reduto da arte. Estamos todos a mover-nos segundo esta lógica da eficácia. Quanto mais fazes, ou aparentemente, porque às vezes vendo bem as coisas e não estás a fazer nada, parece que melhor. Moveste um balde, epá, tenta mover 100. Já. Se calhar vou entornar 99. Não faz mal. E nós estamos todos aí para aí. Bem vistas as coisas, olhamos para o trabalho do cientista que publicou 100 artigos. O que é que isto muda? 100 artigos sobre unhas de vários macacos. Está bem. Certamente alguém se ofenderá porque há de ter algum peso, mas isto é só um Claro. exemplo hiperbólico. Epá, nós estamos a fazer muita coisa quando na verdade essa muita coisa não significa nada. Exatamente, e é isso que estava a dizer. Vai ser muito mais importante do que andar a levar 100 baldes e os 99 vão ser entornados, não é? Se calhar ainda fiz chegar ao fim bem cheinho. Tu às tantas percebes que ninguém está, como é que eu ia dizer? O que conta é quase o número dos baldes. Houve aqui uma espécie de magia, ou magia negra. Mais uma vez aquela ideia da realidade e depois a representação. Só que neste caso não é a forma mítica, não é uma forma de fábula, não é uma forma literária, não é uma forma de teatro. É quando passas a realidade por uma folha de Excel. E passas para colunas, para linhas. Há aqui qualquer coisa que se perde. Porque quando alguém está a ver linhas e colunas e números, não há dificuldade nenhuma. Bom, este aqui está a 200, mas será que não... É fácil. Se eu trocar o 2 Sim, por um 5, é fácil. Troquei um número, é só pedir às pessoas que façam 500. Mas isso é a lógica, ou seja... Na folha de Excel não há atrito. Yeah, mas é isso que é o método utilizado pelas grandes empresas, a maior parte das vezes, para haver despedimentos, não é? Que é este número aqui, é preciso reduzir este número, tira-se um zero, está feito. São 10 pessoas que vão para casa, mas a empresa está fixe. A cena do sermos um número sempre foi, também é uma das grandes questões do homem, não é? Principalmente na juventude, era uma cena doida de lutarmos contra isso. Eu passei por aquele problema que os atores todos têm, que é a dívida
às finanças, não é? Todos os atores têm dívidas às finanças. E então, há coisa de, se calhar, 15 anos, uma coisa assim, tinha uma dívida de 3.000 euros, uma coisa absurda. Consegui pagar a cena, só que o banco, é só uma parte, o banco não me queria abrir outra vez a conta porque precisava que as finanças me dessem um papel. As finanças não me davam o papel porque o banco é que tinha de abrir a conta. Uma confusão. Eu, durante 15 anos, por causa dessa cena de sermos um número, eu chegava lá e dizia, eu sou o Paulo Cintrão, sou o proprietário desta conta, eu preciso de abrir a conta, blá, 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 blá. E aquilo andei uma semana nisto. Fiquei sem conta no banco durante 15 anos. Eu regime a dinheiro. Para mim está bom. É dinheiro na mão, toma o dinheiro, dá-me o dinheiro. Toma o dinheiro, dá-me o dinheiro. Porque era isso, eu senti-me um número nas mãos daquelas duas entidades, estás a ver? Isso é uma coisa dolorosa, que é sentir que não tens poder nenhum em nada, quando eles só olham para o Excel, como estavas a dizer, este gajo, falta aqui um númerozinho para eu abrir a conta. E eu ia ao outro lado e este gajo, falta aqui um papel do banco para eu abrir a conta. Epá, é duro e um gajo sente-se muito tempo. Aconteceu-me algo parecido, apareceu-me uma dívida às finanças e foi um engano deles. Foi uma dívida de 15 mil euros, perto do Natal, ia-me dando um infarto. Imagina que eu me passava da cabeça e dava um tiro nos Já. cornos. E no fim era um engano. Ou davas o tiro em alguém, não é? Ou Sim. davas o tiro em alguém, mas isso é verdade. Não devias ser o primeiro a acontecer isso, que é Não. por causa de um engano, não é? Um gajo que se calhar carregou no número ou numa tecla que não devia ter carregado, de repente punhas fim à tua vida porque achavas que não ouvia. Do ponto de vista literário, do ponto de vista artístico, muito fixe. Era lindo! Alguém que deu um tiro nos cornos, não porque a vida estava má, mas porque olhou para as contas, eu nunca vou Sim. conseguir pagar isto. Vou dar um tiro nos Sim. cornos. Depois ia-se a perceber. Um dia estava no escritório, houve um gato a passear em cima do teclado. Então, Eu adorava aquela cena, aquele filme com o Michael Douglas, sabes? Eu não sei se é uma questão de nervos ou um dia de não sei o quê, que o gajo foi despedido ou não sei o quê, também assim uma coisa por causa dos números, não é? Lá da empresa. Um gajo que trabalhava não sei há quanto tempo lá no seu coisa, e o gajo passa o dia, o filme é o dia do gajo, nesse dia que estava passado, o gajo vai pedir um menu, um daqueles franchisings, e os gajos dizem, desculpe, um menu um pequeno almoço é só até às 11 horas e são 11h05. E o gajo, por causa desta cena, dá-lhe um clique e começa a lembro-me dessa cena. Yeah. Há um filme que explora muito isso, Situações Limite, em que está mesmo no limite e passa-se. É um filme argentino, Relatos Selvagens. Estou para ver esse filme há não sei quanto tempo. Esse filme é do caraças. Não está nestas plataformas que nós temos, não é? É preciso ir ao Tuga TV ou que é aquela coisa Pois que eu é não capaz. sei. Eu vi no Filmino há uns tempos, não sei se ainda está lá ou não. Eu não sou capaz de ir buscar essas coisas. Mas isso é bom, não é? Esse filme já me falaram tanto. É o único que eu uso porque já tive Netflix, mas cheguei a um ponto em que isto parece tudo a mesma merda. Hoje em dia está. O tratamento de cor é tudo a mesma coisa. Eu parece que já sei o que é que vai acontecer a esta personagem. Sim. Depois vai aparecer uma espécie de propaganda. Se esta personagem, por exemplo, é gay, eu já sei o que é que vai acontecer a esta personagem. Sabes o que é que eu gosto? O que eu gosto é assim, eu agora estou a ver, acabei ontem, uma série com o Tom Holland, Crowded Room, sabes? Que é baseado já ouvi falar. no Billy Milligan. É um gajo que teve perturbação da personalidade e teve assim uns atos, não sei o quê. E a série é ficcionada, mas é baseada nisso. E agora na Netflix, já há um tempo, há um documentário sobre esse gajo, que mostra mesmo o gajo a falar sobre isso, blá blá blá. A Netflix é boa por isso, tu vais lá de vez em quando e aparece assim uma coisa interessante. Este filme, sempre que posso, recomendo. É esse, e há uma série de comédia, quanto a mim é a melhor série de comédia de sempre, Inside Number 9. Para mim, não tem comparação com nada. E certamente acontece isto, não é particular da minha pessoa. À medida que vais envelhecendo, a possibilidade de te maravilhares com uma coisa de grande cena, é cada vez menor, porque tu vais vendo mais coisas. E foi a última coisa, assim, nos últimos 3 anos. Aquilo já tem umas quantas temporadas e acho que ainda está a sair. Eu acho que cada episódio é uma experimentação para algo totalmente diferente. É uma cena que se perdeu. Volta e meia sou acusado de ser velho do Restelo. Pondo, seja a comédia, seja a arte, assim, se me pusesse numa espécie de mirador e conseguisse ver tudo assim ao mesmo tempo, eu acho que está-se a arriscar pouco. Dá a impressão que se arrisca muito. Há muita pirotecnia, muita coisa a acontecer, mas se parares um pouco para perceberes aquilo que está a acontecer na tela, ou num livro, isto não está a acontecer nada. E é usado de uma forma, não é? E esse é o problema, tu estavas a dizer, se esta personagem é gay, tu já sabes o que é que vai acontecer. Ou seja, a fórmula
é tão repetida que tu, 2 minutos de filme, e já sabes o que é que vai acontecer. Tudo. Depois aparece uma outra pedrada no charco, não é? Por exemplo, eu estava a pensar naquela série que e é cá dos nossos portugueses, do Bruno Nogueira, os gajos começavam com o título, ou seja, a coisa era o mesmo, o cenário era o mesmo, as personagens eram sempre as mesmas, tinham 2 horas para escrever O é princípio, isso. meio, fim. Ok. Isso. Esse tipo de série tem um grande calcanhar daqueles. O absurdo tem um grande calcanhar daqueles. Ok. Tem de ser servido em doses muito curtas. Aquilo acho que foi 6 episódios, eu acho que o máximo teria de ser 3. É que o absurdo tem isto. É muito absurdo. Mas se tu tiveres muitos pontos para medir, isto é bué previsível. Não, eu sei, houve ali 1 ou 2 episódios que sim, tu olhas para aquilo e pensas assim, ok, Ou já é seja, só porque sim, não é? aquilo que há de novo na série ao início vai-se perdendo até já não ser nada. Sim. Para mim, gosto muito mais. Há pouco tempo revi quase tudo do Bruno Nogueira, desde o início até Manobras de Diversão, Odisseia, aquele programa que ele tinha. Os Falava. contemporâneos, o último a Sim, sair. Olha, eu entrei no último a sair, já agora fiz lá uma perninha no último a sair. Fizeste? Mas, epá, Não é me uma recordo. cena. Era um comentador supostamente de desporto, no fim, a dizer: será que isto vai sair ou não vai sair? Blá, 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 blá. E a única coisa que eu tenho em mente disso é que ele veio uma camisola que tinha uma nódoa, notava-se a nódoa na televisão, e eu fiquei um bocado frustrado. Quando me recordo do Bruno Nogueira, recordo-me mais desses dois marcos, da Odisseia, do último a sair. Faças o que Yeah. fizeres, podes dar pinotes, mas são dois marcos incontornáveis do humor em Portugal. Yeah. Não há hipótese. Yeah. Depois podes ou não gostar, depende do teu tipo de humor. Há pessoas que acham que a Odisseia é muito nicho. Outro... Acho que foi uma que não segui, foi a Odisseia. Não sei porquê. E tem lá um ator que eu adoro, que é o Gonçalo Lógico, mas não sei porque não segui a cena, estás a ver? Não segui a história. Mas pronto. Tem também uma ligação, mas não é necessário para perceber a série. Há ali umas brincadeiras. Acho que é mais uma espécie de homenagem sem grande aparato a certos episódios da Odisseia de Homero. O Canto das Sereias, há duas gajas boas. E quando eu digo duas gajas boas, é duas atrizes, mas só que eu não me recordo. Sim. Mas, ou seja, uma coisa não impede a outra. São atrizes, mas gajas boas também. E acho que tinha um ator brutal a dizer um poema, uma parte do poema. Sim, logo no início. Logo, eu por quem é o acaso gajo? não sei o nome. É o António qualquer coisa. O gajo é muito bom e entrou agora neste espetáculo brutal. O gajo fazia de narrador. Era. O espetáculo da Catarina, como é que é? Não sei o que, de matar fascistas. Sim. O gajo entrou nesse espetáculo. É brutal esse homem. É lindo. E adoro esse gajo. Não sei se é fácil chegar a ele. Por acaso gostava de falar com ele um dia. Na Odisseia eu sei muito mais pessoas que não gostam do que aquelas que gostam. Eu acho que o último a sair não é que seja mais fácil, mas nós como fomos, nós fomos durante muito tempo brindados com muito reality shows. Aquilo chegou na hora certa. As pessoas que integraram aquele elenco deram tudo. Mesmo aquelas que não estávamos à espera, por exemplo, o Roberto Leal deu tudo. O Roberto Leal, pá, ótimo. O Batatinha é outra coisa, ter o Batatinha de... É daquelas, deixa-me lá, aquele tipo de brainstorm que tu tens, mas depois vais ver, eu afinal não posso fazer nada disto. E ele conseguiu reunir essas pessoas todas. Muito bom, que é um bocado mais fácil do que a Odisseia, sem sombra de dúvida. Ou seja, nem toda a gente veria... Essa aí continua a ser comédia, mas se tivéssemos uma espécie de aparelho para medir o nível de comédia, tem um bocadinho menos, que é a Sara. Que é espetacular. É uma série do caraças. A mulher dele, não é? Que é... É a Beatriz Batalha, sim. É pá, uma atriz do caraças, porra. Sim. Tem comédia ainda. A outro nível, sim. Não é... Eu acho que ele foi explorar coisas que deixou em aberto na Odisseia. Há lá uma parte na Odisseia, como tu não viste, mas há uma parte em que o Gonçalo Waddington, salvo erro é ele, está numa cena sentado numa espécie de jantar e vai mudando o estilo. Novela mexicana, depois não sei o quê. É uma espécie de experimentação gravada. Epá, aquilo está do caraças. Eu não vi logo quando estreou, envolvidos uns meses ou um ano. Esse projeto que há pouco falaste é provavelmente das coisas que eu gosto menos dele. Chega a um ponto, eu acho que nem vi até ao fim. Ok, eu gostei muito, mas concordo contigo, os outros, sem ter visto a Sara e o Odisseias, mas gosto muito de sair, gosto muito dos contemporâneos, gosto muito daquelas coisas todas que ele faz, que é bom. Há pessoas, e acho que há cada vez mais, é uma forma de percebermos que os tempos mudaram. Muitas pessoas a dizer, seja para o Bruno Nogueira, seja para o Ricardo Luz Pereira, às vezes vês no Twitter, e já não é uma pessoa isolada, são várias, que há uns tempos seria algo que para mim era inconcebível. O Bruno Nogueira não é humorista. Não é humorista, ou o Ricardo Luz Pereira não é humorista. Sabes o que é que mais me chocou? Foi
aquela atrizona que é São José Lapa, que fez coisas com o Hermano José, coisas super arrojadas a criticar, o Bruno Nogueira, e acho que foi este aqui o princípio, meio e fim, que ela disse horrores daquilo, que é uma atriz, não é? Que trabalhou com o Herman, que era o mais arrojado que havia naquele tempo que ele fazia aquelas coisas, Casino Royal, que era uma coisa impensada. Tem todo como é que se diz? Tem toda a legitimidade de criticar, só que é estranho, é só estranho, é só estranho. Seria esperado de um artista que tivesse outra sensibilidade. Criticar, mas Mas, vai para lá disso, estás a ver? não me surpreende uma crítica mesmo pesada no sentido. O problema é que quando há uma crítica, digamos, pesada, depois não é fundamentada. Pode mesmo ser a ponto de destruir aquilo. Uma crítica, para ser realmente digna desse valor, tens de bater de igual para igual. Tens de fazer uma crítica ao nível da obra que estás a criticar. Na esfera literária é mais fácil de perceber porque é texto. Quando criticas um livro de poemas ou um romance, aquela crítica, a nível literário, tem de estar tão boa quanto Como o. mal. Yeah, yeah. Sim, Tem sim, que se sim. perceber que tu foste quase mais longe que o autor. Aí fica difícil É desarmar engraçado. a crítica. Tu podes dinamitar a obra. Dizer isto é uma merda do início ao fim. Não se insere nesta tradição porque está a falar com este nome, mas não está a falar da forma Sim. certa, faz isto mal. Mas eu acho que não vamos até aí. Eu acho que essa tradição de. Estou-me a recordar do Essa de Queiroz. Há um livro, não são as farpas, há um que é. Eu acho que são as notas exemplares, que é também de crónicas. A forma como ele criticava uma coisa não deixava ângulos mortos. Era como se estivesse a apontar para a cabeça, mas para os pés ao mesmo tempo, para o coração. Já à espera Sim. que do outro lado viesse um tiro também, ele já se estava a defender. Ou seja, a partir do momento que o Essa de Queiroz atacava alguém, era impossível que essa pessoa atacasse novamente. Tinha atacado essa pessoa de todos os ângulos possíveis, tinha-se já protegido de todos os ângulos possíveis. Se alguém quer criticar de forma a mandar abaixo alguma coisa, tem de ser neste nível. Por caso contrário, nota-se, sei lá, alguma resinguice apenas, alguma coisa mal Exatamente. resolvida. É isso mesmo que eu acho que parece. Quando queres combater uma coisa, combater no sentido de criticar uma obra de arte, deves fazê-lo na mesma arena. Se Uhum. no teatro achas que esta peça ou esta ideia teatral é fraca, faz uma no teatro que Sim, prove isso mesmo. Se achas que este yeah. texto, este poema, este romance é fraco, a tua Mas isso resposta mesmo, exato. deve ser em formato de romance. E agora, dando aqui alguns passos atrás, como é que o stand-up começou na tua vida? Senhor Paulo Cintrão. O stand-up começou ao mesmo tempo que o Rimpo, eu faço improviso, isto em 2011, acho eu. Tivemos cá um senhor espanhol, Pablo Tundic, que fez um curso deu-nos um curso de improviso. E tinha amigos meus que faziam improviso nessa altura que estavam a tirar um curso da Bang que disseram: por que é que não vais experimentar? E não sei o quê. E eu fiz o curso da Bang e gostei, estava a gostar e tive uma reação que eu nunca pensei que tivesse. Já tinha algum tempo de palco, de teatro, e de repente tive uma reação psicológica às minhas apresentações de stand-up que não se coordenavam com aquilo que eu queria fazer na vida, ou seja, eu saía de rastros das minhas atuações. Ainda tentei 5 vezes. Das 5 vezes, três e meio correram bem. As outras 1,5 não correu assim tão bem, mas pronto. Mas 3 vezes correram realmente muito bem. E eu pensei, ainda assim não é para mim. E deixei a cena. Não sei, acho que nunca mais pensei nisso e não sei o que mais. O ano passado um amigo meu começou a fazer a stand-up e eu pensei, por que não? Estou mais velho, mais ponderado, mais controlado das minhas emoções e comecei outra vez a fazer. Mas descobri que não melhorou muito em termos daquilo que eu sinto, mas já vou conseguindo. Eu sou muito inconstante, ou seja, há dias que eu me sinto muito bem, mesmo que o público não ache piada aquilo que eu faço, mas eu saio de lá a pensar assim: hoje portei-me bem, entreguei bem, disse as coisas como eu queria, blá 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 blá. Mas há dias que são difíceis. Se calhar vamos pisar um clichê, mas qual é que achas que, a esse respeito, quando um ator, normalmente um ator, a não ser que seja um monólogo, e até podíamos ir por aí, mas se calhar já lá vamos, qual é a grande diferença, por exemplo, entre um monólogo cómico e stand-up? Achas que há assim muita diferença? Só a diferença, neste caso, na minha cabeça mesmo. Na minha cabeça há essa diferença, porque toda a gente que está à minha volta e que diz: não faz sentido, tu sempre isto assim,
não faz sentido nenhum, porque é isso, é tu fazes um monólogo em palco, pá, e estás à vontade, sais de lá bem, não é? E vais para stand-up e de repente toda a gente nota que não é o Paulo Centrão que está ali, é alguém um bocado transfigurado aqui e ali e que não entra, pá, na boa, está-se bem, vamos fazer, vamos. É isto que tu gostas, que é fazer o público rir. Eu no outro dia entrei num concurso de stand-up e durante o dia o que é que eu fiz? Andei a fazer coisas da minha associação, a carregar cenário, a arrumar coisas, e eu penso, sou meio estúpido, não é? Que é no palco, as pessoas olharem para mim, a verem aquilo que eu faço, não sei o quê, é o sítio que eu quero estar. E eu ando aqui porque tenho de andar aqui a arrumar cenários e não sei o quê. Meu, vai para lá e diverte. Cheguei lá, borrei-me todo. O gajo fica assim, ok. Depois há dias, eu não sei se é a envolvência, se é o espaço, também ajuda. Há dias que um gajo parece que, não, está tudo bem, estamos bem com o resto do pessoal que vai fazer o stand-up, estamos bem com o público, estamos bem no sítio, e a coisa corre fixe, e tu pensas, não, realmente, este é o caminho, pode ser por aqui, aos poucos e poucos. Mas pronto, eu tenho uma questão que é, vejo o pessoal que começou agora até depois de mim, e eu não conhecia há muito tempo, nesta nova etapa, mas que é pessoal que vai, telefona, olha, posso ir aí, não sei o quê, posso ir ali, e eu não tenho às vezes essa paciência, capacidade e tempo para, pessoal, deixem-me experimentar, deixem-me ir aqui, ali. Lá vou, eu faço muito pouco stand-up como é que se diz, por mês, 4, 5 vezes, que é impensável, tipo, fazer 500, só como tenho espetáculos, tenho família, não sei o quê, é difícil. E já agora associei-me, tenho aí 2 amigos com quem eu costumo estar um bocadinho mais junto, que é o Bruno Miguel e o Pedro Alves, no outro aspecto. A nossa associação organiza alguns eventos de stand-up e o Pedro Alves está muito a ajudar a barra. E é isso que também me dá algum alento. Ok, está este pessoal que eu gosto muito, é este pessoal, bora lá. Já falei com ele aqui, enquanto comediante. Enquanto pessoa, não sei, estou a brincar. Mas enquanto comediante é do caraças. Yeah. Caraças. Eu acho que é como tu. Eu enquanto pessoa também não sei, ainda não tive. Não terá que ver o comediante, quando vai fazer stand-up, é um gajo que está desprotegido. O ator... Então, eu acho que passa muito por aí. Passa tudo por aí. Sabes, às vezes bate uma porcaria até na vida. Tu há bocado fizeste a cena entre a vida e a ficção, não é? E eu sou um gajo que, apesar de estar no palco, fazer cenas de comédia, tenho dias, evidentemente, qualquer outra pessoa, que não estou para aí virado. E não gosto de abordar as pessoas, vou ao café e não sou assim tão expansivo. Mas depois, às vezes, meto só os óculos para ver melhor. E sou super-homem, estás a ver? Muda a cena e salvo o mundo só com os óculos postos. Acho que tem a ver com essa cena da insegurança de não estar protegido. E eu sempre pensei nisso, que é, eu fazia muitas animações, deixei de fazer tantas, mas quando era mais chaval nesta cena fazia montes de animações, no meio da rua, público a passar e eu a meter com o pessoal. E eu bastava ter uma cena pintada na cara, um chapéu diferente, e a coisa corria logo diferente. E ali não, e ali sim que é o Paulo Cintrão despojado, não é, destas muletas, e que a coisa às vezes treme. Quando corre mal, há uma associação que pode ser consciente ou não. Se eles não gostaram daquilo que eu apresentei, de alguma forma também não gostam de mim. Aquilo que eu disse está de alguma forma ligado com aquilo que eu sou. Pode ser isso. Mas sabes que é engraçado? Eu fico muito nervoso antes de subir a palco. A maior parte das vezes fico mesmo muito nervoso. Mas já aconteceu. Estava-te a dizer que eu dizer o meu texto, ninguém se rir. Lembro-me há relativamente pouco tempo nos Malandros ali, sabes? No Malandros da Comédia. Ninguém se riu, mas foi uma noite muito difícil para toda a gente. Mas ninguém se riu. E eu saí de lá assim a pensar, fizeste um bom trabalho. Pronto, o público não gostou, ou o público não estava para aí virado, ou estava com vergonha de si. Mas eu fiz um bom trabalho naquele dia, apesar do pessoal não se rir, né? Que é o intuito. Imagina que tens o texto fechado, seja na cabeça, seja no papel. Quando vais a palco, ou não dizes as coisas como deves dizer, há partes importantes que devem ser ditas e não dizes, há coisas que te esqueces. E depois, quando comparas o resultado, podes arranjar uma causa para aquilo não ter resultado. Mas quando, à partida, fizeste tudo aquilo que era para fazer e não resultou, pronto. Eu já havia acontecer aquilo que dissemos logo no início da conversa, quando um comediante repete muitas vezes a mesma coisa e quando ele vai para cima de... Às vezes não nota, ou só nota muito mais tarde, caso grave a atuação. A energia aqui também não é uma coisa que eu gosto. A maioria dos comediantes está a ir todo para um lado quase histriónico. É a percepção que eu tenho.
está-se a fazer aqui uma confusão enorme entre ritmo, sinónimo de qualidade, e ritmo, sinónimo de velocidade, quando não tem nada a ver uma coisa com outra, e até porque também há o outro lado. Não estou a dizer que o outro lado, mais calmo, seja melhor que o outro. Há um espectro de possibilidades. Eu já tenho notado, quando é um comediante que já fez aquele texto muitas vezes, há um dia em que parece que está em piloto automático. Quase não percebe a razão pela qual aquilo não funcionou. Aquele comediante que tu viste que nunca falhou. Mas há um dia em que falha e tu percebes, boa, se este gajo falha e vês toda a gente a falhar, não há grande coisa a fazer. Ou nenhum dos comediantes tocou nos pontos certos naquele público, ou então não há pontos certos para tocar. Desculpa, há um gajo que eu adoro mesmo, o Marcos Bildo. Sim, falei com ele. Eu ia falar contigo também, não é? Exatamente. Adoro o gajo, acho que o gajo é brutal. Todas as vezes que eu vi, e vão cruzando às vezes com ele, todas as vezes que eu vi o gajo é impecável, é brutal. Em palco, mas é de fora também, evidentemente, mas em palco o gajo é incrível. E a última experiência que eu tive com ele disse aquilo que costuma dizer. Pronto, diz o texto, alguma parte eu já conheço, não sei o quê, eu adorei, eu via-me, e o público estava um bocado. E eu assim, porquê? E de repente acho que percebi, e ele também deve ter percebido que é. Se calhar era aquilo que estavas a dizer que não gostas, mas a energia, ou a entrega, ou seja o que for, não foi como das outras vezes que eu vi. E o gajo se calhar só está em piloto automático. Mas é estranho, porque é daqueles poucos que eu vejo quando vou fazer atuações, é daqueles que eu mais gosto mesmo. É daqueles que eu mais gosto. E de repente é isso, é estranho ver um gajo que nunca falha, o público não estar com ele como eu acho que deveria estar. É o que é, é o que é. É muito difícil ter esta sensibilidade enquanto estás em palco. Mas se no meio do teu ato perceberes que a coisa não está a funcionar, fazer uma cena que é como aqueles cantores que já cantaram aquela canção da moda e ele de repente faz um arranjo diferente da canção. Já que não estava a resultar, então agora vou dizer as coisas de uma forma diferente, completamente diferente, como se fosse outra pessoa. Um flow completamente diferente. A piada parece que morri e depois dava um ou dois à parte. Foi quase tudo novo. Se a coisa não está a resultar muito bem, vou experimentar coisas. Pois já que não está a resultar, não é? Exatamente. Já Vou que não está a resultar, experimentar. vamos ver outro caminho. E depois na última eu só fiz daquela vez. Não resultar, eu tenho um beat sobre o beat que não cheguei a fazer, porque a ideia era mais ou menos esta. Devíamos matar os velhos todos porque são um travão para a economia portuguesa. E eu depois explicava a razão pela qual os velhos estão a dar cabo da economia portuguesa. Mas eu a dizer esta premissa, houve dois velhos, matas os velhos, o quê, pá? E eu fiquei assim. Se fosse só eu, como havia mais pessoas depois de mim, eu tentei que a coisa amainasse, deixei que. Depois juntou-se ainda mais uma vez. Os velhos têm tanto direito a viver como os jovens. E eu depois lanço lá uma ou duas piadas, mas ninguém ouviu. Uma resposta a qualquer coisa que disseram. Os jovens também estão a fazer o seu trabalho. Basta olhar para as bermas. De vez em quando está um carro captado. Eu agora tenho esse beat e tenho um beat a contar sobre o que aconteceu. Se eu quiser abordar o ângulo, tenho o que é que se passou na minha cabeça durante aquele momento. E eu posso dizer duas ou três coisas que se passaram. Lembrei-me de uma cena da Odisseia em que o Nogueira está a fazer stand-up, e há uma parte em que está o Nuno Lopes e se indigna sobre qualquer coisa. Causa uma espécie de motim popular e se eu fizesse algo do género, arranjasse... E o resultado fosse... O que é que eu posso dizer para provocar aqui uma explosão nisto? O outro lado da minha cabeça estava a pensar, umas semanas antes, estava a ver coisas do Andy Kaufman. O que é que eu podia fazer para virar toda a gente? Diz cantar Here I come to save the day. Como é que é o Great Gatsby, não é? Há uma coisa que eu gosto muito do Andy Kaufman e acho que é uma cena que se perdeu. Independentemente da ideia, ele levava a ideia até ao fim sem pedir desculpa. Não recuava. Isto não é uma regra. Nenhum comediante é obrigado a fazer o caminho do Andy Kaufman. Mas uma coisa que eu reparo é que não fazes o caminho e nem sequer dás um passo. O primeiro passo que o comediante dá já está a pedir desculpa. Ou justificar-se. Havia aí o gajo. Como é que ele se chamava? Havia um gajo aí, o português, que fazia... Que era um bocadinho assim, mas aquilo foi... Era arranhado. Não é o João Pinto que a gente conhece, o João Pinto. Mas acho que havia outro que era João Pinto também. Eu acho que havia um Porto, se a memória não me falha. Não sei, eu sei que o gajo fez as cenas a fazer um bocadinho lembrar disso e o gajo não desmanchava e aquilo era doloroso, não é? Aquilo era mesmo doloroso. Mas era interessante por isso. Aquilo era tão mau que era bom. Chegava a ser isso, é tão mau que é bom. Esse tipo de humor acho que é muito difícil de fazer. Em Portugal tens poucas noites, não indo para aí, mas tem que ser para aí. Eu acho que o público não ia perceber. Ou se tinhas que partir muito a pedra, e não acho que seja o gajo mais
É fora da caixa e não é, mas não é no sentido de Andy Kaufman que vai mesmo até ao limite de um ponto em que tu já não sabes se isto é verdade, se é mentira, se faz parte do ato, se não faz. Não é nesse nível, mas por exemplo o Jim Carrey, quando ele fazia stand-up, que ele teve a falhar vários meses em que ninguém dava nada por ele, em que aquilo parecia tudo muito estranho. E eu não vejo uma personagem dessas a aparecer em Portugal, porque ninguém consegue falhar Não há durante. espaço para isso. Não há, não E não há. há espaço, não há espaço. Faço essa experiência. Eu faço essa experiência. Só para estragar. É aquilo que há pouco estávamos a dizer, da relação do artista com outro artista, no caso do Bruno Nogueira e da atriz, que a atriz não conseguiu perceber a obra de arte enquanto obra de arte, ia acontecer entre Sim. comediantes. Mesmo os comediantes não iam perceber isso. Isto não é nada de pretencioso, não é algo elevado que ninguém percebe. É o facto do desajuste. E é aqui que eu acho que muitos comediantes são apanhados na curva. Muita gente quer ser original, mas quando alguém tenta dar assim um passo para o lado, apontam logo o dedo. Eu acho que há mesmo muita coisa a ser feita, seja comédia, no sentido mais lato, seja no stand-up. No stand-up, não sei se é possível porque, quer queiramos, quer não, o país é curto. Curto, mas não seja em termos de datas. Lá de fora, aí são muito bons. Está bem, são muito bons, mas olha-me as datas dos gajos. Gostei muito daquilo que tu disseste há bocadinho dos velhos, não é? Os velhos andam a estragar a economia do país. E vem-me à cabeça. Não dizendo o beat. Depois tem várias alíneas, que posso dizê-las ou não, mas uma das alíneas é... Epá, andam a empatar as estradas. São os veículos que andam a menor velocidade nas estradas. E se hoje vivemos numa economia de movimento, as mercadorias do ponto A para o ponto B, tu não podes passar uma coisa de um ponto A para o ponto B se as estradas estão cheias de velhos. Velocidade. Não é? Claro, não podes. Focando no nosso país, somos o país com mais velhos. Ou seja, como é que querem que a economia portuguesa cresça se há tantos velhos? Temos de matar os velhos. Escolham, ou querem velhos, ou querem economia próspera. É muito bom, é muito bom. O Ringo Starr, aquele que se reformou e agora anda a fazer Letterman, lá nos inícios há muito tempo já, e o gajo diz ao Ringo Starr: olha, eu ouvi dizer que tu, quando eras novo, dizias que os velhos ao chegar aos 60 deviam levar um tiro, não é? Pronto, porque já não estão cá a fazer nada, não é? E ele: sim, eu achava isso. Quantos anos é que tu tens? 60. Está na hora. Há aqueles que realmente dizem que vão praticar o suicídio e realmente fazem. Escritores, então, recordo-me vários exemplos, sei lá, epá, vou viver até aos 60 anos, depois chegam aos 60, epá, Deus que me dê saúde até aos 70, chegam aos 70, epá, mais uns aninhos, Sim. aos 80, epá, quem chegou aos 80 chega aos 90. É muito fácil falar da morte como uma abstração. Mas agora, quando ela começa a quando ela está aproximar-se, longe, exatamente. é diferente. Eu, por acaso, pode resultar num beat de comédia, mas é só uma observação. Tenho notado que há muitas pessoas com Alzheimer na minha vila. Depois vamos já agora, posso saber? Eu agora estou a morar aqui no Algarve, perto de Silves, uma vilazinha perto de Silves. É claro, uma população envelhecida, muitos velhos. Há mesmo muitas pessoas com Alzheimer. É uma coisa que eu... Não sei se é uma coisa nova, se é o facto de eu... Não é que eu seja velho nesse sentido, mas à medida que tu vais envelhecendo, há coisas que te eram até então invisíveis e começam, certamente, como és pai, se calhar há coisas que antes de seres pai não vias, ou com olhos de ver, e agora vês, não é? Certamente... E também se dá nomes às coisas agora, estás a ver? Por exemplo, o meu avô teria Alzheimer. Eu quando tinha para aí 10, 12 anos, estava sentado, eu lembro-me que não tinha Alzheimer. E não tenho, supostamente. Estava sentado com o meu avô, e o meu avô, a família tinha ido todo à missa, e não sei o quê, lá na terra deles, e o meu avô fica em casa, e eu também fico em casa, estávamos a ver televisão. E ele virou-se para mim e disse assim: olha lá, onde é que está o Paulinho? O Paulinho sou eu. Eu disse: oh avô, Paulinho sou eu. Ele disse: não, Paulinho é pequenino. Mas nós não dávamos o nome de Alzheimer, estás a ver, àquilo que o meu avô tinha. Era o quê? Estava velho, estava bêbado. A bebedeira também pode dar para aí. Pelo menos dois tipos de bebedeira. Há aquela bebedeira que aguça a memória e depois há outra que destrói. Há aqueles bêbados... Eu acho que esta era a dele. Pessoas que, quando estão sóbrias, não se lembram de nada, começam a beber, aquela cabecinha começa a funcionar. São duas escolas. E dizem as verdades, não é? Os loucos e os bêbados dizem a verdade. Essa da verdade, isso pode criar um paradoxo. Se o bêbado diz a verdade sempre, então quando o bêbado diz que não está bêbado, então o bêbado não está bêbado. Sim, ou seja, o gajo tem razão, diz a verdade. E o bêbado, se estivesse lúcido, ou ouvisse este podcast, pode começar a utilizar isto nas tabernas. Porque, você está bêbado, não sirva bebida. Se eu digo que não estou bêbado, não estou bêbado. Não está bêbado. Eu tinha uma cena parecida com isso dos negacionistas. E gostava de experimentar, eu acho que nunca fiz, porque tive medo. Estás a ver? Eu tenho medo de perguntar na sala. Se eu perguntar se há aqui negacionistas, se eles afirmarem, deixam de o ser, não é?
Yeah, Portanto, yeah, 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 sabe? yeah. A forma como o homem contemporâneo entende o mundo. Eu acho que o mundo tornou-se muito complicado. Basta recuar um século, isto não sei se é a melhor metáfora, mas tinhas uma galinha, a galinha punha um ovo e tu percebias qual era o processo todo. Hoje tu não sabes bem Uhum. onde é que está a galinha, já não sabes bem se o ovo veio da galinha, não sabes se há um pacote de ovos líquidos, será que isto é mesmo um ovo? Ou seja, há muitas coisas que tu já não sabes bem como é que Os putos acham acontecem. que as galinhas são aqueles animais abertos no supermercado, não é? Para os cães. Não sei se estás a par desta teoria da conspiração. Esta ideia, que quanto a mim é fascinante. Quem teve esta ideia é um gênio. Todos os pássaros são drones. Isso eram os pombos. Deve ter começado aí. Mas há uma Ok. variante que expandiu, já não é só os pombos, é tudo. Tudo são drones. Uhum. Até acho que foi na semana passada, acho que fui por aí, explorei um nadinha que é aquelas pessoas, os ornitólogos, ou observadores de pássaros, darem-se conta que perderam uma vida a observar drones. Eu andei a fazer. Tu saí de casa, faço centenas de quilómetros para ver uma coisa que podia ver na FNAC. É muito bom, isso é muito bom. Do ponto de vista humorístico, acho muito engraçado. Da realidade, eu acho que é perigoso. É preocupante. É preocupante, mas eu acho que o mundo também foi para aí. As coisas tornaram-se tão complicadas, tão complicadas, tão complicadas. Tu sabes que há uma coisa a acontecer no início e sai qualquer coisa no fim, mas não sabes o processo todo. Sim, 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 sim. O que acontece no meio, depois há teorias. O que é que será que acontece? Diziam que eu era o homem das teorias da conspiração, mas sempre coisas banais, não é? Uma coisa banal, não sei o quê. Por exemplo, a cena dos pombos não acredito. Mas cenas banais, Não dizia, acreditas se que os pombos calhar. existem ou... Não, mas isso era mais interessante. Mas não, eu acredito que os pombos são pássaros normais. Aliás, sou contra a ideia deles serem ratos com asas. Eu fiz uma animação, só para tu saberes, eu fiz uma animação que eu fazia de um pássaro qualquer, um corvo, não sei o quê, pelas ruas de Lisboa, em 1900 troca ao passo, e andávamos a sensibilizar as pessoas a não darem comida aos pombos. Era uma praga, não é? E eu pensava assim, é um ser vivo, tanta luta pelos seres vivos, pelos animais, não sei o quê, e de repente os pombos querem matar. E o que é que a Câmara fazia? A Câmara de Lisboa dava milho, fazia com que eles não se podiam reproduzir, blá, 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 blá. E de repente passamos por um parque ali, não sei se não foi no Príncipe Real, e estava um senhor visivelmente com algum problema mental, uma coisa assim, mas a comer ameixas e a dar restos aos pombos, as cascas. O pessoal que estava connosco, não faça isso, porque isto e aquilo, não sei o quê. E eu pensei, o homem tem este momento, é o único, se calhar, momento dele em que ele está bem, não sei o quê, não sei o que mais. Não é? E eu, fez muita impressão e no dia a seguir já não fui fazer a animação. Mas isto para quê? Isto para quê? Para dizer que eu era o homem das teorias. Eu gosto daquelas teorias da conspiração, as torres gêmeas. O dono não, lá um gajo da empresa mais importante saiu antes dos aviões baterem. Não sei o quê. Eu adoro isso. Não concordo com todas, não acredito em todas. A minha mãe acha ou achava até há pouco tempo que o homem não tinha ido à Lua, não é? E eu penso assim, isto é brutal, é lindo, não é? Umas coisas que é quase evidente. A pandemia levou isto a outro nível. Havia zonas, as zonas ditas mais científicas. Talvez a primeira com algum poder foi que a Terra é plana. Se bem que não é de agora, não é uma coisa original. Se recuares à Isto Idade já Média, é, sim. já Mas intensificou, não é? houve uma altura, eu não sei se antes ou depois, também pensaram que a Terra era cilíndrica. E aí fazia sentido, é tipo uma picha. Imagina que a Terra era uma picha. Era engraçado é que em contraste com todos os planetas que eram esferas. Mas que raio é que está uma picha a girar em torno do Sol? Porque Muito bom. realmente se Deus existe, há de ter chegado a um ponto, ok, percebo as cenas. Vamos pôr aqui um detalhezinho. E o gajo está farto de fazer a mesma. Tal cena. Estou farto de fazer a mesma piada, é sempre tudo redondo. Agora sai uma picha. Que bom. E Muito isso. bom. Agora estou-me a esquecer daquele sítio, é a Área 53, onde eles dizem que estão alguns. Roswell, sim, sim, sim. Sim. E às Área tantas. 51, acho. Ok, não sei qual é a área, perdoem-me, Não, o tens pessoal de ser dos preciso, OVNIs. tens de ser preciso. Isso não tinha importância. O que eles estavam a guardar, o segredo que eles estavam a guardar, eram fotografias da Terra em formato fálico. Não podia chegar. Isso é que não pode sair. Imaginar um globo, só que em vez de ser a forma esférica é uma picha. Estavam lá pessoas a fazer brainstorms. Vai chegar um dia em que temos que apresentar. Como é que vamos ensinar geografia às crianças Com este formato. com este formato? Se calhar até foi Normalmente por é aí. 50 anos depois, não é? Os gajos têm de abrir. Não podemos ensinar às crianças que a Terra tem formato de picha. Não há nada mais indefensivo. O que é mais indefensivo? Uma bola. Está bem, fica a bola. Fica a bola. Está feito. Está feito. Está feito. Gosto muito. Há um livro muito fixe, que acho que é
Eu não sei se é a história universal da estupidez, ou qualquer coisa desse género. Já li há algum tempo vários episódios onde o ser humano foi estúpido ao longo da história. O autor já deve ter morrido entretanto, mas há lá um episódio que eu recordo-me sempre que é uma espécie. Vai uma toupeira a julgamento. Fodeu uns terrenos. Imaginar esta cena, um tribunal em que está uma toupeira. Isto é Monty Python. É bom, é bom, é bom. Isto é lindo. Precisava de recuar a esse tempo para perceber se isto é inofensivo ou não. Hoje as coisas ditas mais parvas já não têm este lado inofensivo. Ou quem se agarra a estas coisas defende-as como se fosse uma religião. E aí é Uma que é o verdade perigo. única, não é? Estou a tentar explorar que é a cena de como é que nós atualmente nos relacionamos com a morte. Comecei a ler algumas coisas, como é que se chama ali? Fantasmas digitais. Atualmente lidamos muito pior com a morte do que os nossos antepassados. Já há redes sociais até só para isso, mas queres fazer de conta, e se não for o limite, por exemplo, um clone, devemos lá chegar, que eu acho que é só uma questão de tempo. O Black Mirror tem alguns episódios interessantes nesse aspecto, muito interessantes. Mas, Por em exemplo, relação a isso da morte, é estranho. ainda não vi a Deixa-me só última dizer que temporada, ainda não vi a última, agora tenho que apontar aqui. já vi algumas coisas, mas é interessante que eles viviam menos, não é? Os nossos antepassados viviam menos do que nós. Nós cada vez temos mais tempo de vida, supostamente. A esperança média é 10, mas nós temos esse conhecimento que há esta finitude, não é? E eles, se calhar, estavam protegidos. Essa consciência, não sei quando é que começou a aparecer. Aí temos que recuar muito, 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 até quase aos tempos primitivos. Os primeiros rituais entendiam a morte como uma espécie de ritual de passagem, não como destino. Exatamente. E nós hoje Sim. encaramos a morte como é a última coisa, é a última morada, acabou. Acabou. Exato, está feito. O facto de encarares a morte como a última coisa, já nem estamos aí. As sociedades modernas, na tentativa de afastar a morte, os cemitérios estão cada vez mais longe, a ideia de morte está a desaparecer, Sim. nós já não percebemos muito bem o que é a morte, não querendo ir por aqui para não tornar isto demasiado maçudo, mas basta uma figura pública, não necessita de ser uma celebridade máxima. É claro que isto aqui também é um bocado presunçoso da minha parte, porque quando chega à morte ninguém sabe muito bem falar sobre morte. Percebes a nossa incapacidade de dizer as coisas quando a morte se aproxima. É desconhecimento, claro. É aí que as palavras revelam a sua fragilidade. Por mais que tenhas lido, podes ser um grande orador, as palavras vão-te falhar sempre. Não vais conseguir dizer nada de jeito em relação à morte. Epá, há um conto muito fixe. Às tantas já foi feito em teatro. Eu estou a ver isso feito em teatro. De um autor chamado Dino Buzzati. Contido num livro de contos, não sei se é 60 contos. Aquilo é uma espécie de edifício, vai a um hospital com vários pisos e o piso de cima é coisas pouco graves e à medida que vais descendo é cada vez mais grave. O paciente entra para o último piso porque é uma coisa sem importância. Mas depois vão acontecendo sempre coisas que o fazem descer no hospital. O médico não está, vá para o de baixo porque lá os médicos são melhores. Por uma série de situações vai descendo, vai descendo, vai descendo quando sabe está na morgue. Aqui é uma espécie de impotência, mas que vai aparecendo aos poucos. A personagem aos poucos vai percebendo o quão impotente é em relação a tudo, ao sistema. Mas é muito engraçado que começa como quase nada e a percepção desse quase nada varia consoante o piso onde ele está. Se ele diz que não tem nada, mas já está num piso intermédio, estás aqui é por alguma razão. E o facto de aparentemente não ter nada num piso que tem alguma gravidade, tens de se calhar ir para outro piso mais abaixo porque deves ter uma coisa que nem eu sei. É uma vítima do sistema. Como? Mas isso é muito bonito. Chegou com nada, não é? Não tem nada, não é? Mas isso Parecem acontece em alguns minúsculas. hospitais portugueses. Sim. Ainda recentemente, médica, aqui no Algarve, pôs a boca no trombone e que estavam acontecendo muitas coisas, amputação na perna. Enganarem-se na perna. Epá, aquele tipo de coisa, distanciando, é aquilo que há pouco estávamos a falar, da eficácia e dos números aplicado ao ambiente hospitalar. O facto de cortares a perna que não é para cortares, depois já não há nada a fazer. É que vais ter de ficar sem as duas. O gajo está no Excel, pronto, isto é igual, isto é igual. Então... Mas pensa lá, o gajo vai e corta-lhe a perna que não é para cortar, mas a outra tem que ser cortada na mesma. Isso mesmo. Porque está mal. Não, o objetivo era para cortar uma perna. Era por alguma razão. Não, nós temos objetivos. Os nossos objetivos aqui no hospital é amputar uma perna semana sim, semana não. Haja ou não, tem de ser cortado. Ninguém estava aqui com problemas que visasse uma amputação. Nós escolhemos à sorte e foi você. Você... Porque há números a cumprir. Números a cumprir. Semana sim, semana não, uma perna tem de ir. Aqui em Portugal, mas por exemplo, se olharmos para os Estados Unidos então já estão noutro nível de desumanidade. Pessoas que tiveram um infarto, mas depois como não há dinheiro, quando sabes, a pessoa está lá fora do hospital. Não há dinheiro, ficas aí fora.
Ou seja, claro, este claro. nível de desumanidade. Não vais tão longe. E isto pode ser vergonhoso, mas é verdade. Eu tenho um cunhado que trabalha na parte da segurança, do Securita, esse Sim, tipo sim, de sim. empresas. E o gajo fazia a segurança de um centro de saúde. E aquilo, o centro de saúde, imagina, está aberto das 9 às 7. E houve uma senhora que se sentiu mal às 6h50. E os gajos puseram a senhora na parte de fora, porque às 7 aquela porcaria. Tem ordens. Tem ordens que o centro tem que estar fechado às 7 horas. Então a senhora que se sentiu mal, puseram cá fora à espera da ambulância. É delicioso, ao mesmo tempo que é assustador, não é? Não Yeah, se yeah. faz. A partir do momento que tu começas a ver o outro como um número, esta questão dos números, depois há outra camada, imaginando alguém que ainda está a olhar para as linhas e para as colunas Excel. do Excel, vê os números, mas depois nos títulos vê pessoas ou, epá, isto se calhar não. Ou trabalhadores, se for um patrão, colaboradores, É, assim é mais fácil. é, Começa a criar eufemismos para tudo e o eufemismo é um nome abstrato, já não quer dizer nada. Estava-me aqui a lembrar de uma cena, epá, já não sei quem é que. Por acaso sei, por acaso é um senhor chamado Manuel Monteiro, que tem escrito alguns livros sobre o politicamente correto. A palavra brainstorm foi considerada ofensiva para os epiléticos. adoro. Acho isto lindo. É Mas, maravilhoso. mas depois isto tem outra camada, e é engraçado como é uma pessoa que estudou a fundo isto. Neste caso, como noutros, fizeram-se inquéritos aos próprios epiléticos para perceber se isto realmente é ofensivo. Ou seja, as primeiras pessoas a achar isto ofensivo não eram epiléticos. Não era epilético, claro. Sim, resolveu-se fazer um inquérito e percebeu-se que a esmagadora maioria dos epiléticos, epá, Não estava à achava. vontade com Claro, aquilo, estava à claro, vontade. claro, claro. O que é que prevaleceu? A vontade dos epiléticos ou a vontade dos ofendidinhos? A vontade dos ofendidinhos. Claro. E agora já não se É diz isso, brainstorm, diz-se outra coisa qualquer. Eu acho que é nos Estados mas Unidos ou no Canadá. eu acho que às vezes a cena mesmo, eu vejo a imagem de pessoas sentadas à secretária, pode ser a ver o Excel ou não, mas a pensar, o que é que eu agora vou inventar a saber? Às vezes tu vês mudanças menos problemáticas, mas há gajos nas juntas de freguesia que vão pensar assim, como é que eu posso mudar os sentidos das ruas que estão há não sei quanto tempo a funcionar bem? Pá, temos de mudar alguma coisa. Pá, Isso aí e é. acontece. Disseste isso e eu estou ciente disso, mas consegui ligar agora uma coisa que nunca tinha ligado. É aparente daquilo que acontece nas lojas. De vez em quando resolveu mudar aquilo tudo. Sim, sim, as ilhas dos... E tu um dia entras, sei lá, no Continente ou numa FNAC, já não sei onde é que está nada. E tu és obrigado Nós a sofremos com percorrer isso. tudo. E se calhar os presidentes da junta, é claro que eles não conseguem ir tão longe, mas na medida do possível fazem uma coisa do género. É isso, é incrível. Olha, lá onde eu moro, eu moro em Algueirão, Mãe Martins, ao pé de Sintra. E então aquilo tínhamos, há montes de anos, um centro de saúde que estava num prédio antigo e o pessoal ia para lá às 6 da manhã. Eu cheguei a ir para lá às 6 da manhã para apanhar senha, para ter médico, porque falta-me um médico de família, não sei o quê. E então via-se, eu e os outros, sentados às 6 da manhã até às 8, da rua, estás a ver, para apanhar senha. Então o senhor presidente, e acho que fez muito bem, criaram um novo centro de saúde em Sintra para Algueirão Mãe Martins. E o que é que acontece no novo centro de saúde? As pessoas estão na rua, sentadas no chão, está tudo bonito, é novo, noutro sítio, mas as pessoas estão no chão à espera da senha às 8 da manhã, até às 6 da manhã, estás a ver? É inacreditável, é inacreditável. Isso é lindo. Vamos criar uma coisa nova, mas... O melhor exemplo disso, eu acho que falei na conversa, eu não sei se foi com o Marco Marques, eu não sei dizer o país, mas sei que em África não é bairros, neste caso, se calhar já é uma cidade de lata. Ou seria um bairro de lata perder de vista. E o que é que eles acharam? O que faz falta aqui é uma biblioteca. E fiz uma inauguração, vieram estrelas dos Estados Unidos e não sei o quê, e entretanto está ao abandono. Parece que não, mas é importante começar do fundo. Eu lembro-me, quando comecei a fazer espetáculos nas escolas sobre reciclagem, é claro que eu estava na rua, eu e os outros, e mandávamos lixo para a rua. Ok, estamos a comer uma maçã, vai para o chão. E começou-se a fazer isso. Já foi, se calhar, há mais de 10 anos, de certeza absoluta. Trabalhávamos para o SMAS e as pessoas começaram a fazer reciclagem. E isso vê-se alguma melhoria nesse aspecto. Ou seja, tem que ser uma coisa de baixo para cima. Os pais, na altura em que nós fazíamos este tipo de espetáculos, os pais estão a borrifar, mas os filhos diziam com esta preocupação de fazer reciclagem. Que era, eu ia dizer que era a mesma coisa da água. Da água fiz a mesma coisa, que era a poupança da água, blá blá blá. Só que o trabalho da nossa parte, e os putos e os pais começaram a ver, fazíamos tão bem o trabalho da poupança da água que o SEMAS começou a ter faturas mais baixas da população. Então já não podíamos fazer mais isso, tínhamos de fazer outra cena, ou seja, era outra abordagem, que era não sujar a água.
porque não podíamos poupar mais água, porque a fatura para o Tomás aquilo Sim, sim, estava a sim, baixar sim. muito. Quer dizer. Expõe vários equívocos, ou expõe vários mal-entendidos, ou seja, quem pensou naquilo está tão aliado do que é o mundo real e Já, depois põe outra coisa que é, certamente essa pessoa tem à volta dela outras pessoas, mas como essa pessoa é tão poderosa, ninguém lhe diz, ninguém lhe aponta nada. é o rei vai nu. Eu não estou a dizer que não Já. faças a biblioteca, mas já ponderaste isto aqui também. Fizeste as canalizações para ter água. Ninguém é capaz de dizer o rei vai nu. Eu acho que há um É, medo tremendo. Assim que alguém diz sim, que o rei vai nu, toda a gente diz o rei vai nu. Mas o claro. primeiro. Mas a hierarquia está muito fechada. Se a primeira pessoa diz uma cena, uma ideia, mesmo que possa ser estapafúrdia, o pessoal acena sempre que sim, não é? Por aí abaixo, acena sempre que sim. Ah, tem de ser, tem de ser, tem de ser, tem de ser, porque é assim que alguém quer. Isto dava tema para outra. Isto é uma coisa que me aflige ao longo da minha vida, que é esta cena Eu dos acho yes sir, não é? há um lado que ainda não foi explorado bem na comédia. Na literatura já foi, pensando em Kafka e na questão da burocracia. Já não é a burocracia de Kafka, eu acho que já estamos noutro patamar. Eu acho que isto tem um lado angustiante e humorístico se conseguirmos nos distanciar. Há um livro chamado Trabalhos de Merda. Houve um exemplo de um tipo, eu não sei se ele trabalhava no call center em Espanha, e que resolveu, bom, vou tirar um curso de filosofia, ausentou-se do trabalho durante 5 anos, ninguém deu conta, até um dia. Este tipo de Isso é coisa. brutal, isso é Mas brutal. isso Isso é parece um brutal. sketch. Isto é o lado engraçado. O lado, vá, dito mais sério, é que a maioria dos trabalhos atualmente não fazem falta nenhuma. É tudo uma espécie de ficção. A hierarquia é uma espécie de ficção. O patrão só tem sentido haver um patrão se houver pessoas à volta dele em que ele possa mandar. Eu não vejo muito, não sou fã, mas pronto, gosto, mas não sou fã do Star Wars, sabes? Todos aqueles grandes filmes de ficção científica das naves, não sei o que mais. Os Stormtroopers, não é assim que eles chamam? Há milhares desses gajos lá. De certeza que há um ou dois que andam a cruzá-los sem fazer nenhum. Ninguém dá conta daquilo. Os gajos vão, o pessoal da Coreia do Norte, aqueles gajos que vão todos em fila a fazer aquelas cenas. Há um ou dois que faltam, de certeza, e ninguém dá conta daquilo. O que eles estão a fazer, bem vistas as coisas, é inútil. Mas depois, se calhar, há um outro emprego igualmente inútil, que é um gajo cujo trabalho é verificar se todos estão lá. E depois há Exatamente, um gajo exatamente. a verificar se o outro está a contar se os outros estão lá. É E, isso é- mesmo, é isso e mesmo. depois é esta hierarquia, mas tu percebes, então, mas não bastava confiar nas pessoas. Esta estrutura toda à Mas não é volta, fácil, mas não é fácil. a maioria dos trabalhos atualmente está todo montado nestas ficções. O extrato mais baixo realmente trabalha e aqueles são espremidos de forma a que o dinheiro que eles geram consiga aumentar toda a estrutura à volta. É uma hierarquia de esfias que devem o seu poder a esta ficção. Dois ou três pontos que não eram, que são suprimidos facilmente, não é? E até dá para ver um dia qualquer em que 3 ou 4 chefes faltam por uma razão ou por outra e percebes que aquilo funciona tão bem ou melhor. Estamos a tender para um mundo mais burocrático. Eu recordo uma vez fui a um hospital, andava a saltar de sala de espera em sala de espera. Isto parece quase um romance ou um conto de Kafka. Eu nunca mais chego a lado nenhum. Há um livro de Kafka que é o Castelo, em que ele, faça o que fizer, nunca consegue chegar ao castelo. Há esta Claro, ilusão de que eu claro. estou a avançar, mas no fim de contas eu estou exatamente numa sala de espera. Pode vir por aqui. Agora fico noutra sala de espera. Mas o que é isto? É muito bom. E olha, por falar em Kafka, não é Kafka, mas é o Alexandre O'Neill. Eu fiz um espetáculo sobre o Alexandre O'Neill e o gajo falava na máquina, a máquina pesada, não é? Pesarosa máquina, que era Portugal, na altura, e continua um bocadinho a ser. E é engraçado que nesse espetáculo nós retratámos uma cena que era um gajo numa repartição qualquer e o O'Neill à espera de ser atendido. E então o empregado andava para lá, para a frente e para trás, não havia ninguém naquela repartição para ser atendido, só o anil. Só mais um bocadinho que eu já o atendo, só mais um bocadinho. E aquilo passou bem a tempo. E o incrível é que aconteceu comigo naquela malfadada dívida que eu tive às finanças, quando fui para pagar, eu cheguei lá numa hora em que não estava ninguém. E eu tirei um papel, e o meu número era para aí o 85, faz de conta. E no placar estava o 60. E eu, olho, não está ninguém para ser atendido. Disse, era só um bocadinho que eu vou chamar. Então ela carregou todos os números e esperou que todos os números passassem até ao meu número para me atender. E não havia ninguém na sala, estás a ver? Semana passada aconteceu algo semelhante num banco. Neste caso, acontece isto, mas tem outra camada da modernização. Supostamente vem uma mensagem para o meu telemóvel. Eles, no fundo, querem o meu número para depois me mandarem merda. E eu estava à Sim, 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 espera, sim. na sala de espera, vendo que não estava ninguém, e a pessoa que estava no guichê ou no balcão à minha espera, está aqui uma coisa esperta, não é? Está aqui uma coisa É esperta. lindo. Até que chegou um ponto que eu olhar para o telemóvel, mas não chegou nada. Pois, pois, pois.
Então, para que é que serve, não é? Dá uma pessoa à entrada para resolver supostamente estes problemas que não consegue resolver nada, sob a camada de modernizarmos. Olhem para isto, mais Claro. ecrãs, mais coisas. Mas realmente isto funciona melhor do que funcionava? Não. Não, não. Nós- Não complica, complica. Eu estou a ver a pessoa, eu estou a 2 metros da pessoa que me pode atender. Vês que não está ninguém. Por que raio é que eu não posso ir àquela pessoa? Por que raio é que tenho que plantar aqui uma Claro. sala de espera entre nós dois? Não faz sentido. É muito, é muito, Não é? é muito engraçado, é muito engraçado. Pois há cenas que ainda não chegaram ao nosso Não, país, mas é só uma questão de tempo. E eu recordo-me disso porque eu acho que é daquelas. aconteceu isso a um amigo meu, uma coisa parecida que era uma assinatura. Você tem que trazer isto assinado. Mas eu estou aqui, eu assino. Não, não pode ser à minha vista. Então o gajo saiu da loja, assino lá fora e vou e aceitar o papel. Epá, Mas isso eu aí. queria te dizer uma cena, ai, graças que fosse, que era uma coisa muito, muito gira. Isto por causa das jornadas mundiais da juventude. O pessoal ali na zona da Expo foi todo para casa a trabalhar em teletrabalho. E eu por acaso fiz um textinho e naquela altura foi há 2 semanas, experimentei que é, eu acho que nós vimos os nossos prédios onde tu moras, não é? Moras num prédio e é uma espécie de Torre Babel, mas em relação a trabalho. Tu vais para casa e fazes realmente teletrabalho, que é, estás lá em casa, mas não pode ser só o gajo do computador que faz teletrabalho. O gajo do talho leva a carne para casa e vende aos vizinhos. O gajo da mercearia a mesma cena. Até o coveiro, enterra-os lá em casa na cave, estás a ver? A questão das funerárias, eu estou a ver. Em Portugal não sei, mas não me espantava nada que houvesse qualquer coisa parecida nos Estados Unidos. Com drones. Mandam drones. Um caixão à porta de casa. A própria família põe o cadáver lá dentro. Depois Sim. chegam outros drones, levam um caixão. Outros Está 2 drones a feito. escavar. Sim, é afastar da morte, como tu disseste. Yeah, É yeah, cada vez yeah. mais afastado. Mas Esta cena da proximidade da morte. não há grande coisa que nós possamos fazer. Parece que o mundo vai todo para aí. Eu pensava que fazia melhorar e Mas tenderia a melhorar, mas acho. disseste aí uma cena da cidade. Há uma cena que eu tenho estado a... Não é uma ideia minha, mas aproveitei. Como é que se chama aquele gajo, o cientista? Tem aquele programa, o Cosmos. Eu conheço o Tyrant, não sei o quê. Neil deGrasse Tyson, uma coisa assim. Uma coisa Sim, assim. sim, sim, sim. Mas na questão da cidade, as cidades, quanto mais pessoas têm, revelam uma cena do ser humano. É muito fixe gostar de uma pessoa quando tem espaço. Tem espaço. Quando o espaço começa a desaparecer, é muito difícil tu gostares de pessoas. Há um ponto a partir do Sim. qual a pessoa, sem que ela queira, se transforma num obstáculo. Se o teu tempo está contado na cidade, todas as pessoas são um obstáculo. Tu não consegues gostar de ninguém se todas as pessoas são um obstáculo. E quanto mais a cidade cresce, por exemplo, Nova Iorque ou algo do género, é impossível gostar de pessoas porque Claro. todas as pessoas estão a Nós, impedir de chegares ao sítio onde queres chegar. Não sei se revela aquilo que nós somos verdadeiramente, se nos transforma noutra coisa. Fica mesmo muito difícil gostar de pessoas quando tu não consegues chegar ao sítio onde queres chegar. ao sentido de que é porque elas são obstáculos. Isso é interessante. Lisboa é um desses casos, num curto espaço de tempo. E no Porto também, já falei aqui com várias pessoas do Porto, estão a sofrer do mesmo mal. A doença é a mesma, é o turismo. O maior número de pessoas nas ruas dificulta as pessoas que vivem na cidade. A vida que já de alguma forma era difícil, já nem estou a pensar nas rendas, nessas coisas todas. De alguma forma estão ligados, porque se as rendas vão aumentando, as pessoas vão se afastando do centro. As distâncias Exatamente. são cada vez maiores. Afastas-te da confusão, mas ao afastar-te não é só tu que afastas. E vai criar confusão à volta. Afastas-te até certo ponto. São obrigadas a fazer um percurso cada vez maior. E se a cidade nunca parar de crescer, às tantas estão no Polo Norte ou algo assim, são obrigados a ir no mesmo dia. Vai chegar a um ponto que não há de estar muito longe, começa-se a pedir a este tipo de pessoas, pessoas que têm trabalhos precários, o impossível. Não quer saber, tens de te apresentar em Lisboa Às às, 9. às 9. Não queres? O comboio não passa por aqui. Vai em cima de uma foca, vai em cima de uma Faz o que orca. quiseres, exatamente. E a grande questão é, se tu não vens do Polo Norte até Lisboa, um drone vai fazer o teu trabalho de certeza. É isso mesmo. Já chega de mensagens otimistas. Caso queiras, podemos voltar a falar no outro dia. Mas normalmente Nada, termino. não é por nada. Desculpa. Não, ia só dizer que eu estou aqui, tenho aqui uma janela atrás de mim e várias pessoas já apareceram aqui a dizer assim, então não vejo jantar. Eu assim, só mais um bocadinho. As últimas pessoas que viste a fazer stand-up e gostaste, e sugestões para futuras conversas neste podcast. Olha, a primeira pergunta é pessoas que eu tenho visto ultimamente A fazer e que eu stand-up. gostei, não é? Sim, sim. A fazer stand-up. A parte da admiração grande que eu tenho pelo Pedro Alves, muito grande, acho que ele, gosto muito dele, não o vejo tantas vezes como eu queria. Carlos Moura, mas é de conhecimento já antigo, e que eu adoro, é brutal. Desde com quem eu me dou, e que se calhar ainda estão noutro patamar que não Carlos Moura, Pedro Alves,
Acho que o Marcos Pilro é das pessoas que eu acho mais interessante. A abordagem, o tipo de linguagem, ele é muito seleto na maneira como diz o seu texto, e eu adoro, porque eu acho que ele tem a alma 1900ista. Ele diz uma palavra que eu adoro, que é tem o tupete, não sei o quê. E o tupete é muito Queiroz, é muito Dama Salcedo, essas coisas assim. Outro tema para outra conversa, mas não me alongando, pedia-te uma resposta curta. Não achas que os comediantes, e mesmo no teatro conheço menos, mas do cinema conheço alguma coisa, mas daquilo até que me chega do teatro, não achas que está toda a gente quase a usar a mesma linguagem? Pensando no cinema, no stand-up também, mas no cinema, se calhar, como há mais exemplos, é mais fácil ver. Não quer dizer que em todos, mas um exemplo máximo e depois fica difícil. Mas, por exemplo, pensando no Fellini, no Bergman, havia em algumas dessas figuras uma pretensão de quase criar uma forma de falar. E agora, descendo daí, desses cumes, indo um bocadinho mais para baixo, recuando uns anos no stand-up também, havia uma forma de dizer as coisas, disseste essa de Queiroz também, seja no cinema, seja às vezes no teatro, embora conheça menos, seja nos livros. Eu noto que houve aqui como é que eu ia dizer? Foram todos por uma forma de falar muito próxima àquela que usamos coloquialmente, no dia-a-dia. Só usar a linguagem do dia-a-dia tem um problema. De um momento para o outro, a linguagem do dia-a-dia passa a ser outra. E fica desatualizada. Aquilo que te parece muito fresco, que há muito entre os comediantes, isso já não se diz assim, diz mais assim. E então está tudo a dizer palavras ditas frescas. O problema é que, envolvidos uns anos, aquilo que tu achas fresco deixa de ser fresco. Não vejo ninguém dar este passo de... Eu percebo qual é a trajetória das palavras todas. Eu percebo o fresco e o bolorento. Vou tentar criar aqui uma coisa à margem, que se aguente. Pelo menos essa tentativa. No cinema vejo cada vez menos. No teatro conheço pouco, não vou por aí. Na comédia, muito pouco. Mesmo os grandes nomes, um gajo de 40 ou de 50 está mais ou menos a falar como um gajo de 20. Não vejo grande diferença. Eu nesse aspecto, eu sou muito influenciável. Ou seja, e sendo influenciável, eu acho que se tu me ouvires a falar, vais buscar de certeza Hermano José, vais buscar se calhar Monty Python, há algumas coisas que eu faço, mas, e por isso é que, e o Marcos é um exemplo, podes gostar, podes não gostar, mas aquilo que ele faz, a maneira como ele faz, eu interessa-me muito porque tem uma pureza diferente do que tu estás a ouvir realmente. Por exemplo, eu não posso falar de TikToks, não posso falar de OnlyFans, eu não posso, porque eu não conheço, estás a ver? Essa não é a minha linguagem. E perto, quando no outro dia fiz uma cena, estavam 7 pessoas a ver e eram miúdos. Quem é que se ria realmente? A senhora do balcão, que tinha 60 anos, estás a ver? E eu, pronto, está bem, pode ser, não me importa. Mas é isso, é seres tu, e é difícil nós não estarmos a imitar, ou é difícil nós não estarmos a beber em coisas que nós já vimos, mas daí eu gostar tanto do Marcos, acho que se calhar acho mais graça a outras pessoas, mas o Marcos diverte-me muito e a maneira como ele fala, a sua linguagem, seduz-me bastante. Sugestões, tens alguma para futuras conversas aqui neste podcast? Sugestões para futuras conversas. Eu acho que se calhar já fizeste. Acho que devia ser aquela parte das teorias da conspiração. Tem de ser só um. Há 2 comediantes a fazerem isso muito bem, que é o Jorge Gonçalves e o Tiago Fonseca. Eles têm um podcast só sobre isso, que eu já ouvi alguns episódios e gostei muito. E é o tipo de coisas, eu sei que não tem nada a ver, mas mais à frente há de fazer sentido. Aquele pessoal que faz humor político, vai escavando, e às tantas estás a chafurdar na merda. Gabo muito essas pessoas conseguirem sair da merda todos os dias. Este ritual de estar na merda, sair da merda. Joana Marques, extremamente desagradável. Consigo ver 3 ou 4, chega a um ponto. Tenho agora passou-me agora pela cabeça e com esta me despeço. Não sei se vais gostar, podes ficar ofendido, mas podes nunca mais falar comigo. Mas tu normalmente perguntas às pessoas que livro é que tens na mesa de cabeceira? Diz-me que é para eu saber. E eu perguntei, que livros é que tens em cima da cama? E é brutal a imagem, é só para te dizer. É brutal a imagem, é só. Isto é pós-produção. Que pena.